A gente vai trazer para você a reportagem que eu chamei agora no intervalo, que fala sobre os acidentes que estão acontecendo no bairro Industrial. A gente vai falar desse assunto agora, Léo Dias? Então, olha, imagens do circuito interno de segurança divulgadas hoje pela polícia podem ajudar na prisão do homem que assassinou Diogo Santos Silva. O crime ocorreu... Me ajude aí, seu Joel. O crime ocorreu aonde? O crime ocorreu em fevereiro deste ano. Pode subir, seu Joel, por favor. Ocorreu em fevereiro deste ano no bairro Siqueira Campos, zona oeste da capital. Daqui a pouco, os detalhes dessa reportagem, porque agora eu vou mostrar para você a matéria sobre o acidente, os acidentes que estão acontecendo no bairro Industrial. Põe na cena. Ninguém sai de casa pensando em se envolver em um acidente de trânsito, mas eles acontecem em número expressivo. Velocidade, falta de atenção, combinação de celular e direção e pressa são alguns dos motivos. A sinalização conta muito, mas é mais falta de imprudência dos motoristas mesmo, por mau costume, de estar sempre tentando tomar vantagem por pressa. A gente, por mau costume brasileiro, sai sempre faltando algum tempo, não sai no horário. Eu, por exemplo, estou em cima da hora. A gente não tem a cautela. Isso faz com que a gente tome atitudes que não deveria tomar no momento do tráfego. Mas você tem cuidado? Tento, mas nem sempre tenho. A ponte Construtor João Alves, que liga a capital a alguns municípios do litoral norte do estado, é um dos percursos do ciclista Jason. Andar por aqui exige constante atenção, já que qualquer deslize pode ter graves consequências. Para ele, falta respeito por parte dos motoristas para evitar acidentes. É a velocidade média, né? Tem uns que andam mais, tem outros que andam normal. Às vezes respeita, outros não respeitam. A gente vai vivendo, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que andar, mas andar com cuidado. Acha perigoso? Acho porque é como a gente diz, se os motoristas respeitassem, como tem a norma de você passar 1 metro da bicicleta, tudo bem. Mas tem deles que não, tem deles que ainda tira fino. Principalmente aqui nessa curva? Aqui ainda é pior ainda, a gente tem que ter muito cuidado. Boa parte dos acidentes na ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros acontece justamente aqui, nesta curva. Os motoristas dizem que há sinalização, mas é a imprudência o principal fator para o aumento no número de casos. Em nossos telejornais já registramos alguns acidentes fatais. A exemplo deste motociclista que perdeu o controle do veículo, caiu da ponte e morreu na hora. Este outro envolveu 2 veículos. E este outro, entre um carro e uma moto, o motorista foi detido depois de passar por teste do bafômetro. É muito acidente, né? A falta de sinalização, não tem um redutor de velocidade, não tem uma fiscalização adequada. O pessoal acaba sendo um pouco imprudente na descida da curva e acaba tendo acidente praticamente todos os dias. Uma curva fechada dessa, a pessoa realmente tem que vir com velocidade baixa para que não haja nenhum acidente, óbvio, né? Esse retorno também tem causado constantes acidentes. Nesse trecho aqui tem acontecido muito acidente, porque é uma saída irregular. O pessoal vem da ponte, quer entrar aqui, entra aberto, os motoqueiros batem no fundo, tem acidente direto aqui neste local. Incomoda vindo o carro nesse retorno, nesse sentido, incomoda o carro sair aqui e para entrar também. Não é entrada aqui, na verdade era uma saída da obra. A gente percebe que é uma reclamação geral da população esse trecho aí da ponte. A gente percebe que o ciclista reclama que não existe nenhum tipo de prudência por parte dos motoristas, já que ele fala que a distância de 1,5 metro que é exigida, os motoristas acabam não tendo. É reclamação e acaba até de certa forma assumindo, né? Um entrevistado aí que estava de moto, ele fala, olha, eu te confesso que sempre saio em cima da hora. E aí a gente acaba indo mais rápido, não repara tanto,
né, perde o reflexo, porque se você está andando rápido numa via que não permite isso, é claro, gente, que o acidente vai acontecer. E eu estendo, viu? Não é só nesse lugar, não. Aqui na nossa capital, a gente tem uma cidade muito bem organizada, muito plana nesse sentido, com muitos cruzamentos. E se a gente não tiver uma atenção redobrada, os acidentes acontecem. Para conversar sobre esse assunto, minha gente, a nossa equipe aqui chamou o Major Silveira, comandante da Companhia de Polícia de Trânsito da CPTRAN. Ele já está aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta, Major. Boa noite. Boa noite. Somos nós que ficamos gratos, né, em conversar com a imprensa para justamente trazer essa educação para a sociedade. Pois é. Aí a gente fala sobre vários assuntos aqui no Cidade Alerta. A gente fala da criminalidade, mas o trânsito também é um foco da gente. A gente mostra o trânsito ao vivo, a gente mostra esse número grande de acidentes. De fato, Major, é a imprudência o principal causador? Sem dúvidas. Já existem estudos que de cada 10 acidentes que nós registramos, não só CPTRAN, mas em todo o Brasil, 9 são causados por imprudência do condutor. Claro, existem situações adversas, como um buraco na pista, uma falta de iluminação, mas esse fica entre os 10%. Tá? 90% dos casos, principalmente quando você vai citar quais são os maiores acidentes, que é excesso de velocidade, como vemos nessa ponte, vários são os casos de excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, que todo final de semana, este final de semana, por exemplo, 11 pessoas foram flagradas pela CPTRAN conduzindo seus veículos após ingerir bebida alcoólica, e a utilização do celular, por incrível que pareça, onde encontramos vários condutores conduzindo seus veículos com celular, inclusive com motos, ou seja, imprudência pura. Major, tira uma dúvida, eu acho que é dúvida de muita gente também, né? Muitas pessoas precisam usar o aplicativo que orienta, né? O GPS, que alguns têm o Waze, outros têm o Google, enfim. Cada um usa o seu de preferência. Qual a orientação para esses motoristas, por exemplo, né? Como é que eles devem dirigir, já que tem que segurar ali o celular para ver o caminho? Perfeito. O celular, você não pode nem manusear, nem segurar e nem utilizar com as mãos, porque as mãos devem estar no volante só sendo retiradas para passar a marcha. Ponto. Agora, existe uma resolução, é a 768 de 2016, que autoriza, não para fins de entretenimento, mas para fins de trabalho, desde que esteja com o suporte, o celular sendo conduzido pelo veículo. Então, é autorizado, não para entretenimento, não para manuseio, mas sim para trabalho. Isso já existe a resolução autorizando. O problema todo é que nós sempre, quando flagramos pessoas utilizando o celular, muitas das vezes em semáforos, quando o carro para, e aí a pessoa tenta entender que o veículo parado no semáforo ele está estacionado. Não está. Ali, a qualquer momento, ele pode se deslocar. Aí ele sofre a multa. Agora, para fins de trabalho, como você mesmo falou, tá? Utilizando o suporte, não para fins de entretenimento, mas para um GPS, por exemplo, não há o que se falar em infração de trânsito. Falando especificamente, Major, desse trecho aí da ponte, né, Aracaju-Barra, a gente percebe, e até os entrevistados na reportagem disseram que tem sinalização. Tem de fato sinalização? O problema seria, como o senhor está dizendo, da imprudência? Qual a orientação para esses motoristas? A ponte Aracaju-Barra, inclusive, já teve até um radar em uma determinada época, e mesmo assim, nós sempre registramos acidentes nesse local, principalmente aos finais de semana. E em sua grande maioria, quando a CPTRAN chega ao local, constata o condutor com possível indício de embriaguez. Ou seja, praticamente todos os acidentes de trânsito, mesmo com a sinalização adequada na ponte, é causado por alguma imprudência ou negligência do condutor. Final de semana, você citou aí que o problema é agravado. Qual o balanço dos finais de semana em relação a acidentes aqui? Estamos com o retorno, se não me engano, é quinto final de semana, da abertura dos bares e restaurantes aqui em nosso estado. E isso é muito bom, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam sair de suas casas, claro que com responsabilidade, a pandemia não é bom para ninguém, mas em consequência disso, os acidentes aumentaram. Tá? Na pandemia, a média de acidentes final de semana é de 4 a 5 acidentes. Ainda estamos no período da pandemia, obviamente, mas com a abertura dos restaurantes, o foco da CPTRAN é justamente na fiscalização do final de semana, onde os acidentes chegam a ultrapassar os 10 por final de semana aqui, só na capital.
Major, a última pergunta também é uma curiosidade pessoal, né? O problema maior da gente seria, de repente, uma falta de educação no trânsito que deveria iniciar desde o período escolar? Ou seria a falta de punição? Aproveitando já essa pergunta, já quero que você relembre para a gente o que prevê a lei seca, né, que dói de fato no bolso. É essa aí a pergunta. Começando pela sua última pergunta. Não existe um condutor, hoje na segunda-feira, que não esteja com dor de cabeça por ter sido flagrado pela CPTRAN na lei seca. É impressionante. Fora a multa, que é altíssima, R$ 2.954, é muito dinheiro. Você ainda tem a sua habilitação recolhida para processo de suspensão. Então você imagine, depois de tanto trabalho, de autoescola, pagar várias taxas e perder sua habilitação porque conduziu o seu veículo embriagado, e isso fora quando ele não se envolve em um acidente de trânsito. Que hoje, a pessoa que se envolve em um acidente de trânsito, deixa alguém lesionado ou até mesmo tira a vida de alguém, ele perde o direito à fiança na delegacia. E quanto ao trânsito, a solução é isso que você acabou de falar. O artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro traz que todos os níveis escolares devem ter educação para o trânsito. Então, com a educação, com certeza, os acidentes recrudesceriam na nossa capital, não só na capital, mas em todo o Brasil. Agradeço a disponibilidade. O Cidade Alerta Sergipe está de portas abertas sempre que quiser esclarecer para a população, porque eu acho primordial esse tipo de esclarecimento em relação à educação no trânsito. Agradeço ao senhor, Major. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado.